Olá! Quem está na faculdade de Direito sabe que chega uma hora que dá aquele frio na barriga, o momento de começar uma pesquisa, seja um artigo ou o famoso TCC. É muito comum a gente se sentir meio perdido, olhando para uma folha em branco sem saber por onde começar. Mas calma, a ideia aqui é justamente clarear esse caminho e mostrar que pesquisar em direito pode ser fascinante e, o mais importante, tem um método, tem um passo a passo bem definido. Vamos lá, uma pergunta sincera. Quem aqui já não pensou em usar o direito para resolver um problema social? Acho que quase todo mundo, né? Essa vontade de usar as leis para lutar contra uma injustiça, para mudar a realidade, é o que move muita gente. Essa sensibilidade de olhar para o mundo, ver um problema e querer fazer alguma coisa. E olha, essa vontade é o ponto de partida tanto para quem vai advogar, quanto para quem vai pesquisar. Acontece que os caminhos são bem diferentes, como a gente vai ver agora. Para entender bem essa diferença, a gente precisa primeiro separar dois papéis que um profissional do direito pode ter. De um lado, o aplicador, do outro, o investigador. Parece a mesma coisa, mas o jeito como cada um olha para a lei é totalmente diferente. E essa tela aqui resume tudo de forma brilhante. O aplicador pensa no advogado, no juiz, no promotor. Ele pega a lei, que já existe, e usa como uma ferramenta, um instrumento mesmo para resolver um caso específico. A lei é o meio para ele. Agora, o investigador, que é o pesquisador, o estudante fazendo o TCC, ele faz o caminho inverso. Ele bota a própria lei debaixo de um microscópio. A lei vira o objeto de estudo dele, para questionar como ela funciona, se ela é eficaz, quais os efeitos que ela gera na sociedade. Para essa diferença ficar ainda mais nítida, vamos pegar um exemplo bem prático que coloca esses dois papéis lado a lado em ação. Imagina a cena: um advogado de defesa, num processo, usa aquele artigo da Constituição que diz que o racismo é um crime inafiançável. O objetivo dele é muito claro, muito direto. Ele está aplicando a norma para conseguir um resultado bom para o cliente dele naquele caso. A norma é um instrumento de trabalho dele. Ponto. Agora, olha a virada de chave. O pesquisador pega essa mesmíssima norma, mas faz uma pergunta totalmente diferente. Ele não quer usar a norma, ele quer entender a norma. Essa pergunta sobre os efeitos da lei lá na Amazônia é um problema de pesquisa. E por que é um problema de pesquisa? Porque essa pergunta é, primeiro, investigável. A gente pode ir atrás de dados para responder. Segundo, ela é verificável, ou seja, podemos testar se a resposta faz sentido. E terceiro, ela é falsificável. Isso é fundamental, quer dizer que os dados podem até mostrar o contrário do que a gente imaginava. A ciência funciona assim. E essa transição do exemplo nos leva direto para o coração do nosso papo. O que, afinal de contas, faz de uma pergunta um bom problema de pesquisa? Qual é a estrutura, a anatomia de um problema científico? O professor José Carlos Coach nos dá uma definição que é uma verdadeira mão na roda. Um problema de investigação não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta bem específica, que busca entender a relação entre pelo menos duas coisas que a gente consegue observar ou medir. A gente chama essas coisas de variáveis. Pensa nas variáveis como os elementos que a gente quer comparar, tipo uma lei e o seu efeito. E o que é genial nesta tela é que ela mostra o que não é uma pergunta científica, ou como o autor chama, uma pergunta não inteligente. Perguntar o que causou o desaparecimento do câncer é relacionar um resultado que conhecemos com uma causa totalmente desconhecida, uma incógnita. É como se a gente perguntasse para o universo algo tão aberto que ele nem sabe como responder. E aqui está o pulo do gato. A pergunta vira científica quando a gente troca aquela incógnita por uma hipótese, ou seja, por uma variável que a gente conhece. Em vez de perguntar o que causou, a gente pergunta: será que o sistema imune inato causou o desaparecimento do câncer? Ah, agora sim. Agora a gente tem uma relação entre duas coisas conhecidas, algo que dá para investigar, que dá para testar. Isso é o que se chama de formular uma pergunta inteligente. Certo. Então, como garantir que uma pergunta de pesquisa seja inteligente e forte o suficiente? Existe uma espécie de checklist com 4 critérios que todo bom problema de pesquisa precisa ter. Então o segredo é o seguinte: ao criar um problema é preciso passar por esses 4 filtros. Primeiro, a clareza. A pergunta não pode dar margem para dupla interpretação. Segundo, delimitação. Lembra do nosso exemplo? Não era sobre racismo no Brasil todo. Era na Amazônia nos últimos 10 anos. Isso é delimitar. Terceiro, pertinência. Essa pergunta ajuda a avançar o debate na área do direito de alguma forma? E por último, mas não menos importante, a viabilidade. É realista investigar isso? Existem dados disponíveis? Há tempo e recursos para levar a pesquisa até o fim? Para a gente fechar e organizar as ideias, vamos só recapitular o caminho que a gente fez. A gente viu que existe uma diferença crucial entre aplicar a lei como ferramenta e investigar a lei como um objeto.
Entendemos que o coração da pesquisa é transformar aquela inquietação social em uma pergunta que pode ser testada, que relaciona variáveis conhecidas, e para finalizar, agora temos um checklist prático com 4 critérios para construir um problema de pesquisa que seja sólido e possível de ser executado. Com essa estrutura toda em mente, aquela vontade inicial de resolver os problemas do mundo pode ganhar uma forma nova, mais focada. E aí fica a pergunta: qual pedacinho da realidade jurídica desperta essa curiosidade investigativa? Qual fenômeno parece interessante o suficiente para ser transformado num bom problema de pesquisa? E aí, esse conteúdo foi útil? Se ajudou nos estudos, a dica é seguir o canal Resumos Rápidos, curtir o vídeo e compartilhar com os colegas que também estão nessa jornada de estudos.